Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então agora eu convido todo mundo a fechar os olhos por um instantezinho, respirar fundo e seleciona uma coisinha aí que você não quer mais carregar depois desse congresso. Sabe, a gente às vezes tem assim aquelas coisas que a gente insiste em carregar. Nosso próximo palestrante, ele fala desses ressentimentos, dessas amarguras que a gente carrega, que são como pedras mesmo, né? Que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Vocês estão prontos para iniciar uma jornada de cura? Rossandro Klinge, que vem ao palco aqui, ele fala uma frase que é para a gente marcar, para a gente já colocar aí no nosso caderninho. Felizes mesmo são os que perdoam. Com muita alegria, convido ao palco do Congresso Internacional de Felicidade o nosso primeiro palestrante. Rossandro Klinge, seja muito bem-vindo. Bom dia, gente! A alegria estar aqui com vocês. Sabe por que eu pedi para colocar essa cadeira aqui? Porque eu queria que vocês entendessem que falar de perdão é uma conversa íntima. E eu não queria ficar andando no palco. Eu queria que vocês sentissem como se a gente estivesse fazendo uma conversa um por um. Como se nós estivéssemos na sala da sua casa ou da minha casa, tomando um café. E como a gente está aqui em Curitiba com um banoffee que eu comi ontem, acabando com meus intentos de regime, para que a gente pudesse refletir um pouco. Mas você sabe que quando eu vou falar sobre perdão, eu fico sendo atacado espiritualmente. E faz 3 dias que eu estou muito, é pesadelo. Eu digo, eu já entendi, eu já sei como é, fica tranquilo, já conheço vocês, sei como são os esquemas, mas também sei que a força do amor, do bem é muito superior à temporária oposição que pode chegar na nossa vida e tudo que ela representa. Então eu vou convidar vocês para cantar um mantra inicial. Então fechem os olhos. É um mantra conhecido de todos nós. A gente vai cantar a capela esse mantra, sem nenhuma música de fundo, tá? A capela, só para a gente entrar na sintonia desse mantra que todos nós conhecemos. Talvez vocês não conheçam como mantra, mas para mim é um mantra. Então feche os olhos e vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para
mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que coral lindo! Muito lindo. Lindo, lindo. Óbvio que todos nós queremos ser felizes. Só alguém que tem um transtorno muito severo, incapaz de se orientar pela própria existência, é que duvidaria da nossa necessidade e ânsia humana, visceral, da felicidade. E nós entendemos também que, como diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Mas um filósofo francês, chamado Jean-Paul Sartre, vai dizer também que o inferno são os outros. E aí, como é que eu fico nessa história? Se é impossível ser feliz sozinho, mas o inferno são os outros, como é que eu melhoro essa equação? E se o inferno dos outros for eu? Porque é muito fácil ver que o outro é o inferno. E se eu for o inferno? É muito fácil ver que as pessoas são tóxicas. E se for eu a pessoa tóxica? Então é necessário entender que parte do processo da vida se refere a um ganho de consciência sobre quem sou, onde estou, que percurso eu estou traçando e para onde eu quero chegar. Imagina que eu chegasse aqui em Curitiba e ligasse para o Gustavo. Gustavo, eu cheguei, como é que eu chego aí no parque? Ele ia me fazer uma pergunta óbvia. Você está onde, Rossandro? Dependendo de que lugar da cidade, onde eu estivesse chegando, se eu tivesse acabado de pousar no aeroporto, ou vindo, subindo o litoral, ou do interior do estado, digamos que a receita que ele me daria para chegar aqui seria uma. Então, o primeiro movimento de consciência em busca da felicidade é um diagnóstico de quem sou eu e onde eu estou, e esse eu que eu estou, ele é capaz de me levar onde eu vou? Ou será que esse eu que eu estou sendo agora, ele até anseia um futuro mais feliz? No entanto, os recursos que ele tem o torna incapaz de dar conta dessa busca. Significa dizer, então, que para alcançar esse lugar que eu desejo, esse outro ambiente, essa outra concepção de mundo, essa outra visão da existência, eu precisaria em mim abrir mão de certas coisas que foram confortáveis para que eu me tornasse aquele ser capaz de suportar a nova jornada. E nessa busca dessa nova jornada, talvez eu tenha que ir mais leve, já que uma das coisas que a gente aprende sobre felicidade é que ela é simples. É que ela exige poucas coisas, não só coisas físicas, mas poucas coisas do ponto de vista de uma sociedade que nos preenche o tempo inteiro e que não deixa espaço para um vazio importante, num deserto emocional interno, para que a gente possa fazer uma curadoria de emoções e perceber o que não cabe mais em mim, para que eu possa suportar a jornada em busca da felicidade. Só que no caminho de todos nós, existe as outras pessoas. E as pessoas que nos cercam, elas são por natureza, como nós mesmos, imperfeitas. E elas são imperfeitas a partir de um núcleo central da formação das nossas identidades, que é a família. E então, para falar de mágoa, eu preciso falar, ou de perdão, eu preciso falar sobre como o ressentimento surge. E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Quem aqui, quando era criança e que os pais iam colocar refrigerante, colocava o copo do lado do irmão ou da irmã para saber se tinha a mesma quantidade de refrigerante? Por favor, levante a mão. Tudo começou aí. Você pensa que foi quando Caim matou Abel? Não. O seu Caim, seu Abel, começou em casa quando, por algum motivo, seja ele real ou fruto de uma interpretação equivocada da sua dor, você olhou para o mundo e percebeu que você não tinha a justiça no amor, que não havia
equidade no afeto. E tudo que uma criança pede e deseja é o afeto, é o amor. E esse amor nunca é a excepcionalidade de pais perfeitos, nunca. Por isso que o Winnicott, um grande psicanalista e pediatra inglês, se referia à mãe não como uma mãe perfeita para educar um filho. Bastava ela ser uma mãe suficientemente boa. E é claro que isso vale para um pai também. E ser uma mãe suficientemente boa, dizia o Winnicott, é aquela ou aquele pai que um dia se torna desnecessário. Porque eu te criei para a autonomia. Mas para eu te criar para a autonomia, eu tenho que, como dizia Freud, é incrível a força de alguém que se sente amado. Eu preciso te fornecer um sentimento apropriado de pertencimento e de amor. Se eu te jogo para o mundo com falta, com o sentimento que o olhar não foi justo, ou se eu te abuso, eu te maltrato, eu destruo tua autoestima, eu te entrego para o mundo com muita carga de dor. E você vai fazer tudo para buscar felicidade. Só que você vai tão esvaziado por essa carga de dor, que todo dia quando você acorda, você tem 50% da sua energia drenada para administrar todo o ressentimento que toma conta da sua alma. E toda a energia que sobra é para você pagar boleto, levar a menina na escola. E aí você cansa no final do dia. E aí as pessoas fazem o seguinte, elas vão entrar na internet e vai ter alguém dizendo: acorda enquanto outros dormem. Vai ter alguém dando uma receita de felicidade pronta, 10 passos para... numa vida em que cada um de nós tem uma história tão única, tão complexa, tão idiosincrática, e às vezes nos desrespeitam ao dizer: você não é feliz porque você não quer. Mas não é bem assim. Porque quando você não fica, quando não chega à noite, você não vai meditar. Porque você está tão mal, a vida está tão difícil, você já administra tanta dor, que de noite você quer ver um dorama, fazer coraçãozinho. Porque afinal ali leva-se 10 episódios para rolar um beijinho. A vida parece que é mais leve. No entanto, a fuga também não resolve. Ela é compreensível. Assistir Harry Potter, qualquer coisa que você imagine como fuga, ela é até compreensível, mas ela não vai levar a tua alma para o lugar que você deseja. Então chega um momento que eu vou ter que encarar essa falta. Eu vou ter que encarar que não só foi um copo de refrigerante, foram olhares, foram frases que foram ditas, foram amor que não foi revelado, foi ausência que foi gerando em mim um profundo sentimento de falta. Mas eu preciso então fazer algo fundamental para começar a elaborar o processo, porque se a felicidade, como Gustavo nos lembrava, é uma musculatura que eu posso construir, antes dela tem uma musculatura essencial sem a qual ela jamais virá, que é o perdão. E ela também é uma musculatura, ela também é uma escolha consciente e intencional, e ela também é libertadora e curativa. E todos nós sabemos disso intelectualmente, ninguém tem dúvida sobre isso. A questão é como fazer isso. E a primeira coisa essencial, quando a gente pensa em perdão, é olhar para quem nos magoou de um outro modo. Fazer o que a gente chama de ressignificar. Ressignificar é dar um significado novo. Significado novo é criar uma outra narrativa. E a partir de uma outra narrativa, eu construir um conjunto de outras emoções que vai me dar outras disposições. Se a gente for olhar aqui e imaginar as gerações que vieram antes de nós, com toda a carga de dor e amor e afeto, pertencimento ou exclusão, cada geração tem um desafio. Eu diria que os nossos antepassados, eles tinham aquilo que no conceito da filosofia alemã, eles tinham o seu Zeitgeist, o seu espírito do tempo e o seu desafio. Digamos que no Brasil inteiro, os nossos tataravós ou bisavós, eles tinham um desafio. Seja aqui na região sul do Brasil, os migrantes que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, passando fome e necessidade, seja no norte e no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, havia uma mortalidade infantil gigantesca nesse país. As pessoas tinham 20 filhos, 25 filhos, era comum. Morria 5, morria muita criança. As pessoas tinham tanta naturalização sobre a morte de bebês que diziam assim: eu tive 25 filhos, 5 morreu, 5 não vingou. Parecia uma planta que não pegou a venca.
Até que um dia um homem e uma mulher metafóricos, etnológicos, assim, antropológicos, olharam para si e disseram: é impossível enterrar 5 filhos. É avassalador passar por 5 perdas dessa. Então eu faço um pacto com você. Nós morremos nessa roça aqui, mas os nossos filhos vão sobreviver. Eu vou plantar, você vai plantar comigo, você vai para o fogão a lenha, mas essas crianças não vão morrer. E assim começou a saga de uma geração cujo objetivo era a vida. E a mortalidade infantil começa a cair no país. O que você não pode esperar desse homem e dessa mulher, que passava o dia na roça e no fogão a lenha, com 25 filhos que sobreviveram, é que ao fim do dia, eles reunissem os 25 filhos e fizessem assim: meu amor, como é que você está se sentindo? Como foi seu dia hoje? Você está triste porque seu irmãozinho nasceu e ninguém está olhando mais para você? Nessa época, Freud estava em Viena, tentando provar as teses da psicanálise. Conceitos como trauma, pertencimento, afeto, olhar, cuidado, não existia, porque o desafio desses pais era a vida. Eles cumpriram. E nasce finalmente uma geração que sobrevive toda. E essa geração então tem o seu desafio. O desafio é que eles se sentem vivos, porque não morrem mais, tem um mínimo para a sobrevivência do corpo, mas a alma demanda uma coisa. Há um profundo sentimento de humilhação nessa geração, porque quando eles vão assinar um documento, eles não sabem ler. Eles estão nas roças, sem acesso à alfabetização. Eles têm que pegar uma almofada de carimbo, colocar o polegar e assinar um documento que não conhecem. Eles não sabem identificar a saída de emergência, não sabem identificar palavras. E eles olham para si e dizem: nós morremos nessa roça, mas os nossos filhos vão para a escola. E esses filhos vão para a escola. Mas você também não pode esperar desse homem e dessa mulher que ele também pegue esses filhos no final do dia e pergunte: o que você aprendeu hoje, meu amor? Ensina para mim. Essa geração que conhece a escola é tomada da metafórica sensação do mito da caverna de Platão. Ao descobrir a escola, eles descobrem que existe um lugar além da roça. Existe São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre. E eles começam a dizer: eu não quero morrer na roça, eu não quero ficar na enxada, eu quero sair daqui. E eles saem. E se você observar, cada geração recebe uma tarefa e entrega para você. E diz assim: Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor com o que eu tinha. Foi o que eu pude. Aquele seu pai silencioso, estranho, um dia foi uma criança sonhando, ferida também. Aquela sua mãe que hoje você chama, minha mãe é narcisista, um dia foi uma criança também desejando ser vista. A grande questão, e aqui eu não estou ignorando a carga de dor que cada um de nós tem, abusos de todas as sortes. A grande questão é: eu continuo nessa jornada de transmissão da dor, a ponto de, quando me tornar pai, perceber o quão falho sou e diga: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Ou eu entendo, como Renato Russo, que os meus pais são crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer? Eu repito tudo, ou eu faço uma escolha consciente em mim, pelo nível de consciência que a minha vida me deu, pelo acesso às coisas que eu tive que os meus pais não tiveram, em mim encerra a carga de dor e liberto em mim todos que depois de mim virão. É uma escolha a ser feita e que determinará a sua vida e das próximas gerações. E essa turma que é alfabetizada, porque abre-se grupos escolares em todos os sítios ao redor do Brasil, e as pessoas vão de bicicleta, de burro, de jumento, de cavalo, e elas vão para as escolas. E ao descobrir as cidades, elas resolvem migrar, pegar ônibus e invadir as metrópoles. Elas vão trabalhar muito pesado. Ainda hoje as pessoas vão trabalhar em São Paulo, saindo a população básica do Brasil, carente, pobre do nosso país. Acorda 5 da manhã para chegar no trabalho de 8 da manhã. Aí seu João
que migrou, seja de onde chegou em São Paulo e começou a trabalhar na construção civil. O seu João, ele senta piso de porcelana nas casas, mas ele jamais vai ter na sua casa. O seu João constrói escolas que os filhos não vão frequentar. O seu João constrói hospitais que, quando os filhos adoecerem ou a esposa for ter um bebê, ela não vai ter acesso. O seu João é tomado de uma dor difusa, incompreendida. Ele não consegue entender a injustiça social. Ele é acusado. Você é pobre porque você quer. É porque você não se esforça. É porque você não acorda enquanto os outros dormem. A culpa é dele, não da injustiça do mundo. E ele não sabe dar conta disso. Mas ele trabalha feito um bicho de segunda a sexta para que os filhos possam ter o que eles não tiveram. No entanto, o seu João não tem consciência do que acontece com ele. Apenas é tomado de uma dor difusa. E sexta-feira à tarde, quando termina o expediente e a obra fecha às 5 da tarde, o seu João vai fazer terapia. Aonde? No bar mais próximo. Sobretudo porque os homens não recebem treino nenhum para as emoções. Quando o homem se sente traído, humilhado ou perdido num relacionamento, é muito difícil, comumente não é comum os homens irem para uma terapia. Eles chegam no lugar e dizem assim: garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Porque como homem, ele não vai mostrar a ferida para os amigos. Para os amigos ele esnoba. Ele diz que pega todas, que ganha o triplo, que transa o dobro. Tudo mentira. Mas a fragilidade é no garçom. Só que quando ele bebe para anestesiar a dor da injustiça, ele chega em casa não aquele homem trabalhador. Chega um homem embriagado, que vai descontar na esposa a dor que o mundo provoca nele. E os 5 filhos do seu João vai ver a mãe sendo espancada. E começa as cargas de dores da nossa vida. E esses 5 filhos vão ter reações díspares. Um deles vai simplesmente reproduzir o pai. Vai se tornar um alcoólatra, um homem que bate na esposa. Um outro filho do seu João, ele vai ficar com ódio dos pais, por ter visto a mãe sendo espancada. Até que na adolescência ele não permitiu mais o pai espancar a mãe. Ele não permitiu mais a mãe esconder os filhos no quarto enquanto era vítima da dor do mundo no corpo dela. E ele, quando percebe que a mãe não se separa e não entende, também começa a ficar com raiva da mãe, sem entender que ela fazia uma escolha de apanhar para que os filhos tivessem vida, porque ela não podia manter os filhos sem o João e o trabalho dele. E esse filho magoado, assim que pode, vai embora e vai morar no Alasca, porque ele quer ir para longe do ambiente do trauma. E quando você liga, eu atendi durante muito tempo em consultório, fazer um atendimento para o filho do seu João, que mora no Alasca, e pergunta: você foi aí porque você queria ter uma experiência internacional? Eu fazia a pergunta proforme. E geralmente também, mas eu já sei, você está fugindo. E a pessoa: tô. E eu perguntava: resolveu a tua dor? E a pessoa dizia: não. E eu dizia: eu podia citar Freud agora para você, mas eu vou citar o meu avô. Então cita: cachorro onde vai leva as pulgas. Não se cura a alma mudando a geografia externa. Se cura a alma mudando a geografia interna. E mudar a geografia interna é reinterpretar a própria vida. Outros 3 filhos do mesmo João amam o pai e dizem assim: era uma pena, ele era um doente, era um alcoólatra e ao mesmo tempo vítima de uma sociedade injusta que fazia ele construir coisas onde ele não poderia morar, escolas que nós não poderíamos frequentar e hospitais que nós não tínhamos acesso. E ele não sabia lidar com essa dor e ele bebia. É uma pena. Mas na segunda, meu pai acordava com vergonha, sem levantar o rosto. Ele não sabia pedir perdão, não sabia pedir desculpa. A única forma da gente entender que ele estava pedindo desculpa era: eu vou voltar para a obra, trabalhar feito um bicho para que você vá para a escola e vire doutor, porque meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E esses filhos começam a ficar doutor, vão para a universidade e descobrem uma coisa incrível: terapia. E vão para as terapias falar dos pais, sem entender toda a carga de dor que veio antes.
Às vezes é muito mais complicado. Você está contando uma história simples, Rossandra, mas eu fui abusada sexualmente. É muito mais difícil. Mas olha que incrível, você está aqui no Congresso da Felicidade. Sabe por quê? Porque Ele não te destruiu. Porque você é mais forte do que quem tentou te cicatrizar. O seu corpo é mais forte do que quem tentou te humilhar e te destruir. Você é mais forte. E perdão não é concordar com o que fizeram comigo. Perdão não é achar que foi legal. Perdão não é minimizar o impacto de quem me machucou. Mas é dizer chega. Perdão é querer finalmente que o meu passado não determine mais o meu presente e não continue a destruir o meu futuro. Perdão é entender que eu estou fazendo uma escolha de não ser vítima das circunstâncias o tempo inteiro. É entender que eu posso sim me libertar. E o primeiro perdão que eu acho que nós precisamos nos dar na trajetória do perdão é o perdão a nós mesmos. E o primeiro perdão a nós mesmos é: eu me perdoo porque eu ainda não consegui perdoar. Eu entendo, eu tenho consciência, eu tenho uma consciência de transcendência, mas eu ainda não dou conta e eu me perdoo por isso. Eu não me menosprezo, eu não me acuso, eu não me diminuo, eu estou em trajetória. Eu acho que uma coisa que nos definiria seria: me perdoe, eu estou em obras para melhor me servir. A minha trajetória com perdão, ela foi algo extraordinário para mim. Quando eu tinha asma profunda, a minha mãe não conseguia tratamento. A gente passava muita necessidade. Meu pai trabalhando fora, a minha mãe pediu a roupa de uma amiga muito rica e foi para um hospital caro da cidade, fingir que era rica para eu ser interno para um tratamento revolucionário que tinha para asma. E o dono do hospital fazia: você tem como pagar? Tenho, não se preocupe, meu marido é rico, é porque ele está viajando. Ela pegava uma bolsa cara da amiga e fingia todo dia que era rica. Depois de 10 dias, ela chegou lá e o médico: o tratamento terminou, a senhora vai ter que pagar. Ela olhou: meu filho está curado? Tá. Então o senhor pode me prender, eu não tenho como pagar. Eu sou uma mulher pobre. E ele começou a esculhambar com minha mãe, gritar com ela, chamar de todas as coisas, mas não impediu ela de sair. Ela foi comigo no colo, saindo, feliz, filho curado. Ela disse: um dia eu pago essa conta. Ela se tornou jornalista, estava no jornal e aquele hospital foi fazer uma propaganda. Ela chegou para o dono do jornal e disse: eu quero que você desconte o meu salário, tudo que for a propaganda do hospital, porque eu tenho uma dívida com esse hospital. E o grande propaganda foi quem? Eu era mais bonitinho quando era bebê. Mas o meu pai, omisso a tudo isso, indiferente a tudo isso, era o alcoólatra que chegava em casa e espancava a mãe. Mas ela dizia: você pode bater em mim muito, mas tocar num dos filhos meus você morre. E ele sabia que ela fazia. Ele nunca tocou na gente, mas eu nunca pude não vê-lo tocar na minha mãe. No entanto, aos 26 anos minha mãe não suportou mais e separou. E a minha avó não aceitou. Em 77, no interior da Paraíba, uma filha separada era uma desgraça para a família. Nem existia divórcio. E minha mãe, pedindo socorro em casa, foi expulsa pela mãe e tentou suicídio. E foi socorrida por uma freira que acolheu ela. E de um dia para a noite eu não tinha pai, mãe, irmão, nem o cachorro, nem a mãe. E fui morar com os meus avós maternos, meu irmão com meus avós paternos, meu pai tentar se virar. Aos 49 anos, de tanto usar álcool, aliás muito cedo, 39 anos, de tanto usar álcool, ele morre. E eu tinha mais ou menos uns 14 anos quando a minha tia ligou e disse assim: eu sei que você nunca mais viu seu pai, mas ele está indo embora, você quer ver ele na UTI? Cheguei, ele estava lá entubado, inconsciente. E a única coisa que eu fiz foi fazer uma pergunta assim: por que não deu certo, né? Por que não deu certo? Naquela época eu só tinha mágoa. Todas as faltas eu atribuía a ele. Toda vez que eu almoçava tomate, eu atribuía a ele. Toda vez que eu queria alguma coisa que eu não podia comprar, eu atribuía a ele. Era confortável para mim. Nada como ter o seu malvado favorito
para você não agir no mundo. Até que eu conheci minha namorada, hoje minha esposa. Depois de 6 anos e meio de namoro, eu fui propor casar com ela. E quando eu fui propor casamento, em nenhum momento passou na minha cabeça que ela ia dizer não. Porque eu casaria comigo, simplesmente por isso. Carinha legal, trabalhador, decente, espiritualista, tal. Por que não, né? Ela fez: eu não caso com você. Por que não? Porque você tem mágoa do seu pai. Eu disse: o que é que tem a ver ter mágoa do meu pai com casar com você? Ela disse: você sabe quantas vezes eu vou te magoar num casamento? Você sabe quantas vezes você vai me magoar num casamento? Como é que eu vou casar com alguém que não sabe perdoar? Na primeira crise a gente destrói o casamento. Um homem apaixonado, vocês sabem, faz o desafio, né? Então eu tenho que perdoar meu pai. E você sabe que a minha melhor amiga, não por acaso, é vizinha dos irmãos do segundo casamento do seu pai, com quem você não tem contato? Mas eu vou perdoar um homem que não está mais aqui. E aí eu tive que começar a construir esse homem que eu não conhecia, porque eu tinha 6 anos quando eles se separaram, eu tinha uma memória ou outra da infância. E eu fui em busca do meu pai, porque eu conhecia apenas o ex-marido da minha mãe. Entende a diferença? Eu conhecia o homem a partir da narrativa dela, que tinha seu motivo, tinha sua justificativa, mas era a narrativa dela, e foi o homem que ela escolheu para ser meu pai. Tudo bem, escolher com 16 anos um homem de 17 é complicado, mas sem eles eu não estaria aqui. Sem o desafio desses 2 adolescentes, eu não estaria aqui. Cada um fugindo de suas dores. Meu pai fugindo do pai dele, minha mãe fugindo da mãe dela, para que eu decidisse não fugir da vida. Meu pai morrendo pelo álcool para me dizer: meu filho, não vem por aqui, dá errado. Minha mãe com lúpus dizendo para mim: não morre com mágoa, dá errado. E aí eu comecei a conversar com os amigos do meu pai, para poder saber quem era aquele homem, com as minhas tias paternas, e o primeiro movimento foi muito doloroso, porque mesmo não tendo convivido com ele, eu descobri que eu era exatamente igual a ele. Todos os comportamentos, fisicamente parecido com minha mãe, emocionalmente, psicologicamente, uma cópia do meu pai. Mas aí eu olhei e disse para ele: eu cansei de te odiar. Eu cansei. Descobri que meu avô tentou vendê-lo quando ele era criança. Meu pai um dia foi uma criança ferida. Meu pai não tinha referência disso. Ele foi o pai que pôde ser. Somente isso. E aí você pensa: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá. Foi o que foi possível. Eu resolvi fazer um movimento de cura. Eu não esperava que, ao perdoar meu pai, a minha vida fosse se transformar tão absurdamente. Tão absurdamente. As transformações ininterruptas que começaram a ocorrer depois daquele movimento me deu uma profunda vontade de levar as pessoas ao mesmo lugar de cura. Uma profunda vontade de falar para as pessoas sobre isso. Uma profunda vontade de reverberar no coração das pessoas isso. Mas a minha mãe ficou com ódio da minha namorada, porque ela me fez perdoar o algoz. Ela me fez perdoar o homem que era a narrativa da dor dela. E eu conheci no consultório muitas mulheres como a minha mãe, que não eram mais Josefa, era a ex de. Eu conheci vários Pedros que não eram mais o Pedro, era o ex de. Eu conheci vários Gustavos que não eram Gustavos, era o filho do pai alcoólatra. Ou seja, nunca era uma pessoa, era sempre a pessoa mais a sua dor. A tal ponto que a identidade nem existia. Como é que eu vou fazer se eu perdoar? Eu vou contar o que para o mundo? Porque quando eu sento em qualquer lugar, eu conto a minha dor. E todo mundo me escuta. Qual a narrativa que eu vou ter se eu não tiver mais alguém para contar sobre a dor que eu passei? Se eu não puder contar sobre os abusos, sobre o abandono, sobre o meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim, eu vou contar o quê? É aí que nasce a felicidade. Conta sobre quando é que você vai começar a fazer a sua trajetória real, sua no mundo.
Aquela que Sartre fala mesmo, o homem que dizia que o inferno são os outros, mas que dizia: não se pergunte o que fizeram com você, se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram com você. Que tal mudar a pergunta? A pergunta em terapia que nunca tem resposta: por que eu passei por isso? E se nem o teu algoz souber por que te machucou? E se até ele viver num processo de reprodução de padrões? E que tal como eu saio deste lugar? Porque é a pergunta que te mantém na infelicidade, é a pergunta que te mantém na narrativa da vítima, que é justificada, e como é a pergunta que finalmente te coloca como autor da tua própria história. Como é o lugar onde você começa a viver. Como é o lugar em que você pega os cacos do que sobrou de você e constrói algo. E entende que a vida não nos pede para negociar com a realidade, tão somente para aceitá-la e seguir. E é por isso que em momentos de crise como o nosso, de transformação do mundo, as pessoas buscam ler os estoicos, porque eles não lutavam contra a realidade. E se você tiver com preguiça de ler Marco Aurélio e os estoicos, eu resumo para você tudo agora. #aceita que dói menos. Resumir o estoicismo. Resumir. É o que foi possível. Agora segue. Como diz Marguerite Yourcenar, uma escritora belga, o nosso lugar de nascimento não é onde nós nascemos, nem o dia, mas é o dia e hora em que pela primeira vez lançamos um olhar de lucidez sobre a própria vida. De autoria. Na autoria eu tenho responsabilidade. Não dá para ficar mais culpando o meu pai alcoólatra, a minha mãe narcisista. Porque agora, Marvin, agora é com você. Agora não tem desculpas. Agora é se libertar, Marvin. Se libertar não é concordar com o que fizeram. Se libertar não é esquecer o que fizeram. Se libertar é deixar o que fizeram no lugar que tem que ficar. Existe um tempo que não se muda, é o passado. Existe um tempo que não chegou, que é o futuro. E todas as pessoas que conseguem fazer algo, elas só fazem quando elas estão presentes. Aqui, agora. Não se perdoa ontem nem amanhã. Se perdoa hoje. Não se ama ontem nem amanhã. Se ama hoje. Não se reconstrói ontem nem amanhã. É hoje. O convite da felicidade é um convite para viver neste momento. Aqui, agora, conscientemente, lucidamente, em busca de si, da versão possível, da pessoa imperfeita, da pessoa que tem sombras, vulnerabilidades, defeitos, mas que não se define por isso, da pessoa que tem inveja, que tem raiva, que tem medo, que tem culpa, mas que não é só isso, que não paralisa nesse lugar, que se entende como um ser ao tempo inteiro em processo de construção de si. E que para então nesse processo de viver preso à história que contou, a sua própria vida para poder seguir. Minha mãe pegou a foto que eu fiz com meu pai e ela, casando com 16 anos e 17, e coloquei no dia do meu casamento. E coloquei meu sogro e minha sogra atrás da minha esposa. Quando as pessoas chegavam, via os nossos pais. Minha mãe pegou a foto e levou para o quarto dela e ficou conversando com meu pai durante 1 ano. Infeliz, miserável, como assim, peste? Olha o que tu fez comigo. Ao final de 1 ano, ela perdoou meu pai. No final do perdão do meu pai, o meu avô faleceu com Alzheimer, com 96 anos. O pai dela, o amor da vida dela e o homem que substituiu meu pai e que cuidou de mim e que entregou para mim uma versão muito mais curada de homem. E no fundo, um dia eu estava perto da casa onde meu pai morava e me veio um insight, como se ele dissesse: meu filho, eu saí da tua vida para que o teu avô fosse um modelo mais saudável de homem que eu não poderia ser. Isso também é uma forma de amar. E aquele homem doce, suave, poeta, que lia Khalil Gibran, que tocava violão, que me ensinou a tocar modinhas e valsas,
que ele conquistou a minha avó, foi uma versão muito mais curada. Eu pude entender isso, não a cobrança do que faltou, mas do que foi possível, e tive que me despedir dele. Um ano depois, a minha avó, que fez a minha mãe tentar se matar, minha mãe levou ela para a casa dela quando o pai morreu. Eu achei até que ela não levaria. Se você vai trazer vovó para aqui, vou. Eu disse, você vai aos 47 do segundo tempo resolver essa parada? Ela disse, vou. E minha avó gostava só da minha tia. Minha mãe era gata borralheira. A minha avó ficou órfã com 6 anos de idade. Quando a mãe morreu do parto do último filho, o pai dela, o meu bisavô, não conseguia cuidar dos filhos, saiu distribuindo. E ela foi na casa de uma tia rica que não conseguia engravidar. De repente ela sai de menina pobre para menina rica. E tudo estava muito bem até que 2 anos depois a tia engravidou. E ela sai de menina rica para gata borralheira. Discriminada, morando no canto da casa, virando a babá e a doméstica da prima. E reproduz isso com a minha mãe e com minha tia. Mas a minha mãe não faz isso comigo, com meu irmão. Ela interrompe. Mas ela leva muita mágoa. E desenvolve lúpus, fibrose pulmonar. Meu avô morre no ano, minha avó mora no ano seguinte, mas curada com o perdão. Minha mãe vai depois aos 67 anos de idade. No entanto, eu não estaria aqui sem eles. Minha avó, que sofreu, meu avô, poeta caminhoneiro, o meu pai, alcoólatra, e que fez um esforço para sobreviver à dor da relação com o próprio pai, o meu avô, que era um homem que, apesar disso, era honrado em tantas outras áreas da vida. Sem eles, com todas as faltas, defeitos e virtudes, eu não estaria aqui. Eu passei por vários abusos, alguns que eu não quero comentar aqui também, porque eu não estava morando com os meus pais. Eu podia ficar dizendo, por causa de vocês, eu passei por tudo isso. Ou eu posso olhar e dizer, vocês mal conseguiam dar conta da própria dor, e ainda assim me trouxeram ao mundo. Agora é comigo. Agora é minha vez. E que as pessoas não esperem tanto tempo para curar-se. Que elas possam olhar para a vida e entender que o convite da felicidade é um convite de maturidade. É um convite de responsabilidade, de autoria. Há uma cota do mundo da felicidade que ela é coletiva. Como diz Narayana, alguém que é saudável no mundo adoecido está louco. No entanto, se tem uma cota que é coletiva, e ao estarmos aqui juntos nesse congresso, nós estamos elevando o nosso padrão de consciência para mudar nosso padrão de comportamento e ajudar na elevação do padrão coletivo de consciência. Nós não podemos fazer isso acreditando que dá para pular uma etapa e viver excelentes experiências de transcendências e meditação pulando a criança ferida. Você pode fazer qualquer tipo de treinamento espiritual, mas você nunca pode fazer uma profunda elevação da consciência sem acolher sua dor e se curar dela. Você vai fugir de retiro em retiro, você vai mudar de religião, você vai se converter a credos diferentes, e nada vai ser resolvido enquanto você não encarar a criança ferida. Porque numa versão oposta da música Bola de Meia, Bola de Gude, que diz que há um menino e há um moleque correndo solto no meu coração, e toda vez que o adulto balança ele vem para me dar a mão, só quando a criança é curada, porque quando ela não é curada, ela vem para te derrubar no chão. E não adianta meditar, mudar, fazer coisas sem encarar essa fase da vida. É intransferível. Passando por esse lugar, encarando suas próprias sombras, seus próprios medos, você vai para um lugar chamado perdão. E esse lugar curativo e libertador vai fazer com que você olhe para toda a tua vida numa big picture completa, olhe para a trajetória de cada um e o que cada um deu como pôde dar, e vai dizer: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Você vai entender que ela já deu o que tinha de dar, que teve um momento dela fazer parte da tua vida, que você viveu esse luto, mas que agora você tem que seguir.
Agora é a sua vez de construir a sua história. E começa pelo seguinte: uma única coisa eu peço para vocês, para uma experiência de próximos 30 dias. Durante os próximos 30 dias, toda vez que você encontrar alguém e que a pessoa perguntar sobre sua história, não fale da sua dor. Tenta falar de você sem falar de quem te machucou. Tenta falar de você sem falar do ex-FDP que você tem. Tenta falar de você sem falar do que te faltou. Fala só sobre você, sobre o que você tem conseguido fazer com o que você tem. Tenta silenciar essa narrativa confortável da vítima. Eu não estou menosprezando sua dor, mas é porque ela já deu o que tinha de dar. Durante 30 dias, faz só isso. Só esse movimento. Não existem receitas prontas. Certamente, se eu fizesse um livro 10 passos para o perdão, venderia em aeroporto. Mas a vida é mais complexa. Cada um aqui sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe o que tem poder de sustentar. E eu queria que você entendesse o seguinte, que apesar de sua cota de dor, você acorda e encara a vida. Você é mais forte do que você pensa. Apesar da sua cota de dor, você busca melhorar, se aprimorar, conhecer e construir uma trajetória de felicidade. Você é mais forte do que pensa. Você está aqui por um motivo, porque seja quem quer que te tenha te machucado, seja qual foi a dor que você tenha vivido, ela não tem definido quem você é, nem tem feito você desistir, porque você é mais forte do que você pensa. Mas quando você ficar curado, curada, você vai ser uma pessoa que ninguém vai parar. Sabe aquela música? Unstoppable. Você vai ser imparável. Ninguém para. Se durante 1 hora você não tivesse mais nenhuma das suas dores e tivesse livre delas, você não se sabotaria mais. Você não procrastinaria mais. Você não descuidaria do seu corpo. Você não descuidaria da sua alma. Você não se submeteria a relações tóxicas e abusivas, porque você não permitiria mais que ninguém te machucasse. Você não se envolveria com pessoas iguais a quem você se magoou, numa vida que te pede a reedição da cena até que você encene a peça. Você pararia com tudo isso. Este é o convite do perdão. E eu quero terminar como eu comecei, com um outro mantra. Talvez vocês conheçam essa música. Se não, queria apresentar para vocês do Walter Pini. Vamos cantar juntos essa música. Se puder colocar o som da música, gente, é a segunda música que está aí, eu agradeço. Tem a letra aí para colocar, para projetar, por favor, a letra da música? Isso. Vamos lá. Não, é a outra. Vamos sentir isso, vamos lá, bora. Sentir. Levanta, vamos sentir isso aqui agora. Sente. Não é sobre aplauso, é sobre você, tá? Esquece. Não é sobre mim. Olha lá, ó. Tem um gesto pra gente fazer, ó. É assim, ó. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Mãos dadas, trabalhemos juntos. Cura. Não precisa da humanidade inteira dos 8 bilhões elevarem a consciência para a gente mudar o planeta. Basta alguns de nós fazer isso e a gente muda a intenção do planeta. Mais uma vez. Pegaram um pouquinho a letra? Olha lá, ó. Te ofereço paz,
te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. Namastê. Sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Dentro de você, um trabalho de transformação, de cura, no seu tempo, no seu processo, mas precisa começar. Vamos elevar um tom agora para encerrar. Um tom acima. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo a tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. É o que a gente está fazendo aqui. Trabalhemos juntos. Feliz Congresso da Felicidade. Perdão. Tô arrepiada. Tá sentindo isso? Que linda forma de começar, hein, gente? Que a gente tenha essa coragem. Perdoar exige coragem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.